Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Hoje é domingo 14 de março de 2021. Nós estamos novamente aqui no culto, nessa mensagem de culto online, para poder, agradecermos a Deus pelo que Deus tem feito nas nossas vidas, né? E queremos agradecer a sua companhia. Desde já pedimos para você, compartilhar esta mensagem. Compartilhe essa mensagem, com o seu vizinho, com a sua vizinha. Compartilhe essa mensagem com os seus parentes, no seu grupo de WhatsApp, para que essa palavra ela possa estar chegando mais à frente, possa estar chegando mais ainda adiante diante do Senhor. Amém? Eu quero compartilhar a palavra do Senhor, lá no livro de Tiago. O livro de Tiago nos ensina muito e nos diz a palavra do Senhor exatamente isso, É Tiago capítulo 4, versículo 13 ao 17. Tiago, o capítulo de número 4, versículo 13 ao 17, que nos diz assim: Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instantes e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Meus amados irmãos e meus amigos, esta palavra, ela por demais é uma palavra muito importante para nós. E Tiago aqui, ele nos fala a respeito da brevidade da vida. Tiago aqui, ele nos fala a respeito de que é a vossa vida. É esse o questionamento que Tiago ele nos diz. Que é a vossa vida, irmãos? E eu gostaria de nessa noite estar trabalhando essa matéria com os irmãos da seguinte maneira: o que nós aprendemos? O que eu e você nós aprendemos, meus amados irmãos, com esta pandemia, O que nós podemos aprender com isso? Eu creio que essa pandemia, meus amados, ela veio e surpreendeu muita gente, surpreendeu você, surpreendeu a mim, surpreendeu os nossos planos, surpreendeu aquilo que nós tínhamos, de mais importante planejado. E o ano de 2020 foi um ano em que nós aí ficamos isolados. E nós nos planejamos para 2021 e dissemos assim: não, pior não pode ficar. E no entanto, as coisas, pioraram ainda mais. Nós vimos aí, através dessa pandemia que está crescendo muito, através também de muitos óbitos, pessoas aí que estão morrendo. E além dessa pandemia, nós temos uma crise sanitária, de malária. E temos ainda essa dificuldade, esses problemas todos com a alagação, pessoas desabrigadas, pessoas que necessitam da nossa ajuda. E meus amados irmãos, Tiago ele diz que é a vossa vida. Eu gostaria que você meditasse nisso, E uma coisa nós vamos aprender em primeiro lugar, nesta pandemia, meus amados irmãos, é que o quão nós somos frágeis. A fragilidade humana, ela é muito grande, Não foi necessário uma bomba, não foi necessário um míssil, não foi necessário estourar uma grande guerra para nos mostrar o quanto eu e você nós somos frágeis como seres humanos.
E nós precisamos entender exatamente isso. Eu lembro que quando eu era mais jovem, eu achava que nada poderia acontecer comigo. Quando eu era mais jovem, eu achava que eu não ia ficar doente, que eu não ia sofrer acidente, não ia acontecer nada, né? Que tudo estaria perfeito porque eu era jovem, eu tinha planos, eu tinha objetivos. Mas aqui essa palavra, ela nos fala para nós, para mim e para você o seguinte: o quanto você é frágil. Nós não podemos dizer, ora, amanhã eu vou lá, ou amanhã eu vou aqui, se não for pela vontade de Deus, né? Então, a primeira coisa que nós aprendemos com esta pandemia é que nós somos pessoas frágeis, nós somos pessoas dependentes de Deus. E veio esse vírus aí, né, meus irmãos, para nos provar, e veio esse vírus aí para nos fazer parar, porque muitos estavam até correndo muito nos seus trabalhos, nos seus empregos, e veio esse vírus então para fazer com que nós pudéssemos parar e pensar o que é vida, né? E esse vírus aí, eu aprendo com essa pandemia, em primeiro lugar, o quanto eu sou frágil, o quanto eu e você somos frágeis na presença do nosso Deus. Eu quero deixar um versículo, inclusive, para você, lá no Salmo de número 103, versículos 15 a 16, que diz que quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela, né, o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Então, quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Então, amados, é muito importante nós pensarmos que somos pessoas frágeis, que somos pessoas dependentes do Senhor, e nós aí precisamos deixar, né, toda aquela nossa posição, questão de dinheiro, questão de arrogância, questão de orgulho, tudo isso nós precisamos deixar de lado, e nós precisamos entender que existe um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de mim, um Deus que cuida de você, um Deus que se preocupa conosco. Então, o que nós aprendemos, né, com essa pandemia? Em primeiro lugar, nós aprendemos exatamente isto, que eu e você somos criaturas frágeis, como diz o texto aqui. Atendei por nós. Eu não posso amanhã decidir o que eu vou fazer se não for pela vontade do Senhor, né? E o texto mesmo, ele continua a nos dizer, né, o que é a vossa vida. Sois como neblina que aparece e por um instante logo se dissipa, o que diz a palavra. Em vez disso devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, né? Então, que coisa maravilhosa é nós entendermos o quanto eu e você, meus amados, somos pessoas frágeis, sujeitas a este vírus, precisamos andar de máscara e estamos também sujeitos, né, a essa doença, sujeitos a essa doença. A palavra do Senhor nos fala também, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 8, dizendo que eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Meus amados amigos, eu quero dizer que apesar, né, de sermos pessoas tão frágeis, eu quero dizer que existe um Deus Todo-Poderoso, um Deus que fez eu, que fez você, que nos fez, um Deus Todo-Poderoso, conforme diz esse texto, o Alfa e o Ômega, o que era, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Esse é
o nosso Deus em quem eu e você podemos confiar. Em segundo lugar, em primeiro lugar, o que nós aprendemos, meus amados, com essa pandemia? É que eu e você somos frágeis, é que eu e você somos suscetíveis a acidentes, a morte, a doenças, Há muitas vezes doenças que podem nos deixar num leito de enfermidade, numa rede, Nós precisamos entender que essa pandemia, ela veio nos mostrar exatamente isso. Em segundo lugar, o que essa pandemia veio nos mostrar, além de nós sabermos que somos frágeis, que somos suscetíveis às doenças. Em primeiro lugar, ela veio nos dizer que nós somos frágeis. Em segundo lugar, ela veio nos dizer que todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Diante de Deus, todos nós, meus amados, somos iguais, Não tem o rico, o pobre, o negro, o branco, mora num país de primeiro ou num país de segundo mundo, não interessa. Apesar de uma sociedade hoje nos olhar de maneira diferente, porque essa sociedade, ela nos olha como aquele que tem. Se você tem, você é alguma coisa. Se você não tem, você não é nada. Então a sociedade, ela mede você hoje pelo que você tem. Mas essa doença e essa enfermidade, ela veio nos dizer que eu e você somos iguais diante de Deus. Tanto o rico como o pobre, o branco, o negro, o amarelo, todas as tribos e raças, todas hoje estão passando por essa pandemia, estão passando por esse coronavírus, e nós precisamos entender que existe um Deus que controla tudo isso. Um Deus todo-poderoso, um Deus soberano, acima de todas as coisas. E a palavra do Senhor nos diz lá em Atos, no capítulo 10, versículo 34, então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O Senhor te ama. O Senhor tem um plano maravilhoso para você, meu amado ouvinte, meu amado irmão, meu amado amigo que está ouvindo essa palavra. O nosso Deus tem uma palavra maravilhosa para você. Uma palavra de amor, uma palavra de salvação. E aqui esse texto de Atos 10:34 nos fala exatamente isso, que o Senhor não faz acepção de pessoas. Todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais diante do Senhor. Então, em primeiro lugar, o que essa pandemia veio nos mostrar? Essa pandemia veio nos mostrar o quanto você e eu somos frágeis, suscetíveis à doença. Essa pandemia veio nos mostrar o quanto eu e você somos iguais diante de Deus. Nós somos iguais, E uma das formas de igualar nessa sociedade que hoje nós temos uma desigualdade social muito grande, uma desigualdade de valores, de salários, diante de uma sociedade tão desonesta e injusta, quando eu e você morremos, aí é que nós nos igualamos por completo com todos diante da sociedade, porque todos vão para baixo da terra, todos vão ser comidos pelos vermes, todos vão um dia prestar contas diante de Deus, todos vão um dia ressuscitar e vão estar diante do trono branco, diante do Senhor, para prestar contas de tudo aquilo que Ele semeou nessa terra. Portanto, meu amado irmão, o que essa pandemia veio nos mostrar? Em primeiro lugar, o quanto você é frágil e depende de Deus. Em segundo lugar, ela veio mostrar o quanto Deus nos trata como iguais, Que todos nós somos iguais diante do Senhor. Que todos nós somos iguais e que precisamos estarmos diante do Senhor e fazermos a sua vontade. Em terceiro lugar, o que essa pandemia ela veio nos mostrar?
que muitas vezes aquele falso senso de controle da situação que nós temos não existe. E fala a verdade, você gosta de controlar a situação, né? Você gosta de ter o controle nas suas mãos, na sua vida, né? E é assim com a família, muitas vezes é assim com o casamento, com a situação financeira. Mas, em terceiro lugar, eu quero destacar o que a pandemia veio nos trazer, um falso senso de controle da nossa situação. Nós perdemos o controle, na realidade. Nós amamos estar no controle, né? Mas nós não estamos, na realidade, no controle de nada. Nós não estamos, na realidade, no controle de nada. Nós dependemos da graça e do Senhor, né? Para que Ele possa controlar essa situação, como Ele fez lá no Egito, quando Ele mandou as 10 pragas diante do faraó. E então ali Ele teve que controlar a situação, porque o homem não podia fazer nada, né? O que nós podemos fazer com relação a um vírus que nós não podemos ver a olho nu? Se você sair da sua porta agora, da sua casa, você não pode ver onde está esse vírus. Você não pode ver. A olho nu nós não conseguimos detectar aonde está esse vírus. Portanto, meu amado irmão, meu amado amigo, eu quero falar para você nessa noite exatamente isso. Eu quero falar que nós não estamos no controle de nada, né? Então, essa pandemia veio tirar de nós um falso senso de que eu e você estamos no controle da situação. Nós não estamos no controle de nada. E Jeremias, no capítulo 17, versículo 5, nos diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Então a palavra do Senhor aqui vai nos dizer, meus amados, que você não deve confiar em homens, mas nós devemos confiar única e exclusivamente em Deus. Coloque a sua confiança somente em Deus. Coloque a sua confiança somente no Senhor, não em homens, porque nós não podemos fazer nada com essa situação. Nós perdemos o controle dessa situação. A situação está somente no controle de Deus. Ele é o nosso único Deus e soberano acima de todas as coisas. Então, o que essa pandemia veio nos ensinar, veio nos trazer? Em primeiro lugar, ela veio nos trazer e nos dizer o quanto eu e você somos dependentes, somos frágeis. Ela veio dizer e nos ensinar o quanto nós somos iguais diante de Deus. Ela veio nos trazer e nos ensinar o quanto nós estamos fora do controle, né? Esse senso de controle que nós temos não nos ajuda em nada, né? Porque na realidade nós não estamos no controle de nada. Depois também o que essa pandemia veio nos dar, né? Nos dar, meus irmãos, um senso de que eu e você temos o nosso irmão, talvez um amigo, um vizinho, um parente que está passando por necessidade e que precisa passar muitas vezes por essa pandemia e muitas vezes não pode trabalhar, ou sofreu uma doença, ou está num leito de enfermidade. Então essa pandemia veio nos mostrar que o que muitas vezes eu posso ajudar um pouco mais o meu próximo, o meu irmão. Eu posso colocar em prática um grande mandamento do Senhor, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Não é fácil. É difícil nós demonstrarmos isso. Muitas vezes nós falamos, mas nós não demonstramos isso. E a palavra do Senhor nos diz exatamente isso, que eu e você, né? Nós devemos ajudar o nosso próximo. Nós devemos estar ajudando, porque a palavra mesmo do Senhor nos diz: como que você diz que conhece a Deus e vê o seu irmão passando por necessidade? Está lá em 1 João.
Você não pode dizer que conhece a Deus, que ama a Deus, se você vê o seu irmão passando por necessidade. Mesmo aqui, nesse livro de Tiago que nós estamos lendo, nos diz a palavra do Senhor que nós devemos, se nós sabemos que devemos fazer o bem e não fazemos, nisso nós estamos pecando. Né? Em quinto lugar, o que essa pandemia veio nos mostrar? Né? Em primeiro lugar, ela veio nos mostrar que eu e você, nós somos frágeis. Em segundo lugar, que nós somos iguais diante de Deus. Em terceiro lugar, né, que nós temos um falso senso de controle da situação. Em quarto lugar, que nós devemos ajudar o nosso irmão agora, né? Não sei como você deve ajudar, mas você tem os meios de ajudar, ajude, porque esse é o mandamento do Senhor. Ele mesmo disse: olha, o que você fizer para um desses pequeninos, você estará fazendo para mim. O que você estiver ajudando alguém, o seu próximo, você vai estar me ajudando. Em quinto lugar, eu gostaria ainda, né, de estar deixando o que essa pandemia ela vem nos ensinar, né, meus irmãos, que o propósito de Deus é que Ele é todo poderoso e que Ele permite que as coisas, às vezes coisas ruins aconteçam na nossa vida. Então, em quinto lugar, que o propósito de Deus é Ele permitir que todas as coisas venham, tanto as boas como as ruins, né? E há muitas perguntas hoje. Se Deus é bom, por que existe o mal? Se Deus é bom, por que existe tantas dificuldades, tantos problemas, tanta fome, tanta epidemia, o mundo parou, desemprego, a devastação? Por que Ele permite todas essas coisas na nossa vida, né? Onde está o amor de Deus? Onde está a bondade do Senhor? Onde está a misericórdia de Deus? Talvez você esteja fazendo agora esses questionamentos. Mas se Deus é bom, por que existe o mal? Se Deus é bom, por que existe tanta maldade, tanta doença, tanta injustiça nesse mundo, né? E, irmãos, tudo o que Deus permite acontecer na nossa vida tem um propósito bem definido. E o propósito está lá em Romanos 8:28, que diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Existe um propósito maior para tudo que Deus faz e Ele permite neste mundo. Se Deus permitiu, meus amados ouvintes, que este vírus viesse neste mundo, então nós não devemos deixar que o medo, a depressão e a ansiedade tome conta, né, da nossa vida. Nós devemos entregar diante do Senhor todo o nosso medo e toda a nossa ansiedade. Não devemos tentar a Deus. Eu aconselho às minhas ovelhas, né, aos meus irmãos, tome todo o cuidado, obedeça ao decreto, use as máscaras, use o distanciamento social, o álcool em gel. Nós não devemos tentar a Deus. Devemos confiar sim que existe um Deus poderoso, mas nós não devemos ter medo, porque esse Deus quer nos mostrar através dos seus planos, e muitas vezes não são situações boas para nós agora. Agora nós não conseguimos ver situações agradáveis, situações boas, mas depois nós vamos ver tudo isso, né, o que nos acontece. E por fim eu quero deixar uma coisa também muito importante. O que esta pandemia, né, ela veio mostrar para nós? Em primeiro lugar, ela veio mostrar a nossa fragilidade. Lembre bem disso. O quanto você é frágil diante do Senhor. O quanto eu e você precisamos deixar o orgulho, a jactância, a arrogância. Em segundo lugar, nós devemos saber que eu e você, todos nós somos iguais diante de Deus. Eu e você somos iguais diante de Deus. Que Deus nos trata de igual maneira, né? Em terceiro lugar, nos fala a palavra do Senhor
que essa pandemia veio nos tirar um falso senso de controle da situação. Muitas vezes você pensa que está no controle e na realidade nós não estamos, né? Em quarto lugar, essa pandemia veio nos dar oportunidade para que eu e você pudéssemos olhar mais para o nosso próximo e ajudar mais o nosso próximo da maneira como ele quer. Em quinto lugar, essa pandemia veio nos mostrar, meus amados irmãos, o propósito de Deus que Ele permite acontecer na nossa vida, né? O propósito de Deus é que tanto coisas boas como coisas ruins acontecem, mas é tudo para o seu bem, é tudo para o meu bem, né? E por último, nós entendemos que nós não devemos, essa sexta observação a respeito desta pandemia, que eu e você, nós não devemos nos apegar às coisas deste mundo, né? Quantas pessoas hoje apegadas ao poder, apegadas ao dinheiro, apegadas ao sucesso, né? Por que não devemos nos apegar às coisas deste mundo? Porque a qualquer momento tudo pode acabar. Meu amado ouvinte, meu amado irmão, eu quero dizer que a qualquer momento tudo pode acabar e você vai deixar tudo. As pessoas são tão apegadas a propriedades que elas colocam até o nome, muitas vezes da mãe, do pai, dos filhos, ou até os seus nomes nas propriedades. Fazenda tal, sítio tal, né? Apartamento tal, edifício tal. As pessoas são tão apegadas a bens materiais que elas colocam até o nome delas nas suas propriedades. Nós devemos lembrar que a nossa morada eterna é com Cristo, que nós não devemos nos apegar ao dinheiro, nos apegar às coisas materiais, nos apegar ao poder, ao sucesso. O livro de Marcos mesmo, né, nos fala a palavra do Senhor, 8,36, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A sua alma é preciosa diante do Senhor, saiba disso. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não serão os bens materiais que vão te salvar, não serão os bens materiais que vão garantir a sua salvação, mas a sua salvação, ela foi garantida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por você. A sua salvação foi garantida na eternidade. E a sua salvação precisa de uma resposta sua. A sua salvação precisa de um arrependimento, de um voltar diante do Senhor, né? De voltar, de abandonar aquele caminho que desagrada o Senhor e voltar-se para Deus. Então nós precisamos desapegar também das coisas materiais. E foi isso que essa pandemia, ela veio nos ensinar e veio nos trazer. Que Deus te abençoe, que você creia e saiba que o único caminho para o céu é somente por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Não existe outro caminho, não existe uma outra maneira de chegar a Deus a não ser por intermédio de Jesus Cristo. É uma falácia, é um erro, é uma heresia alguém dizer que todos os caminhos levam a Deus. Não, todos os caminhos não levam a Deus. Só há um caminho que leva a Deus. Lá, João 14,6 nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eu quero deixar essa palavra para você, que se você ainda não fez uma decisão ao lado do Senhor Jesus, você possa fazer neste momento, nesse instante, enquanto nós estamos orando, que você possa abrir o seu coração e confiar no Senhor e dizer: Senhor, venha morar no meu coração. Senhor, eu quero te receber como Senhor e Salvador. Eu quero passar por esta pandemia, eu quero passar pelas dificuldades desta vida e eu quero herdar os céus juntamente contigo. Amém? Que Deus esteja lhe abençoando ricamente, a sua família e também a sua vida espiritual. Nós vamos estar orando.
Ó Pai, obrigado pela Tua palavra. Ó Senhor, obrigado porque nós aprendemos hoje o quanto nós somos frágeis e o quanto nós dependemos de Ti. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, ricamente a Tua igreja. Que o Senhor esteja nos abençoando a cada momento e a cada instante, Senhor. Que essa palavra, ó Pai, ela venha chegar nos corações. Que o Teu Santo Espírito já tem preparado que chegue. Em nome de Jesus é o que nós oramos. Amém. Queremos desejar uma boa noite para você, uma boa tarde ou um bom dia, conforme o horário que você estiver aí ouvindo essa palavra, e que Deus te abençoe ricamente diante de ti, e que o Senhor venha sobre ti e que derrame as suas bênçãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do seu Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite na sua graça e na sua misericórdia.